Olá, meus amigos, um dia sempre de muita paz, muito trabalho. A paz é o símbolo do trabalho. E nós aqui falamos da paz, do trabalho íntimo, da renovação íntima. Hoje, exatamente 29 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa amiga Carla. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Mãe Santíssima, somos gratos pela bênção de podermos nos reunir, de podermos falar, de podermos relembrar da presença luminosa do Teu Filho, das legiões de bons espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam a todo momento. Nessa obra, temos a oportunidade de relembrar, de rever todo o trabalho que é feito pelos irmãos suicidas. E nesse carinho por eles, nessa atenção, no cuidado, podemos também perceber o carinho que nos permeia todos os dias, o carinho que temos recebido no alimento, no trabalho, na oportunidade de estudo, nas intuições, nas inspirações, num amigo que chega, numa boa palavra. Sabemos que a Tua presença, Senhor, é sempre luminosa e nos guia nessas horas que parecem tão difíceis, mas sabemos que Tu estás conosco. Ajuda-nos sempre a relembrar, a viver, a Te sentir conosco, para que possamos caminhar firmes, com ânimo, dentro dessa escuridão que às vezes nos parece tão difícil, mas a Tua companhia é sempre constante e com ela somos mais fortes nesse caminho. Fica conosco, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos no capítulo 7, nossos amigos discípulos de Allan Kardec, e onde ele relatou, que vieram à crosta para reuniões mediúnicas, para dar auxílio mais, uma assistência maior aos que não conseguiam obter nenhuma assistência no mundo espiritual, e ficaram aqui 2 meses e participaram, estudaram, trocaram, fizeram amizade com os médiuns, como ele diz, amizades perenes, ou seja, amizades eternas, e voltaram ao hospital, mas as disciplinas não sofreram alterações. As disciplinas dos primeiros dias prosseguiam, eles continuavam hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais. Isso é importante a gente saber, porque uma das coisas que os espíritos nos dizem, tanto aqui quanto aqui nas Cartas e Crônicas do Irmão X, ele conta que uma das coisas que a gente precisa saber é corrigir os vícios mentais. Que a gente devia começar a corrigir os vícios enquanto logo encarnados. E olha que ele não fala dos vícios do corpo. Ele não está falando de vício de fumar, de beber, da glutonaria, nada. Ele está falando dos vícios mentais que ainda precisam. Quais são os vícios mentais? O reclamar, o revoltar, Eu achei lindo outro dia que eu vi o lodaçal da revolta. É uma lama que a gente, quase todos nós, andamos nela, A revolta, a reclamação, a queixa, a se achar o injustiçado do mundo. Então, eles precisam disso, dessas instruções e prática nos serviços de reeducação, porque eles estão no hospital, mas é um hospital que instrui, é um hospital que educa, que é isso que a gente faz. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta encarnados? Nos reeducando, porque somos espíritos rebeldes, repetindo e repetindo lições. E aí ele conta partes que a gente adora, eu principalmente, Ele começa a contar a vida do Roberto de Canaleiras. Gente, dá para saber a vida dele todinha, tá?
Mas ele conta do Roberto de Canaleiras, que eles fizeram uma amizade. E aí ele conta que o Roberto também foi suicida, a gente ouviu isso na semana passada. Que ele foi casado com o grande amor da vida dele, a Leila, que era filho de quem? Do Conde de Guzmán. Quem é o Conde de Guzmán? Ramiro de Guzmán, que trabalha no mesmo hospital, olha, tudo ali, né? Ele se suicidou, né, no século XVII, no ano de 1680, e já no século XX ele ainda está correndo atrás do prejuízo dele. Então nós estamos ouvindo essas histórias da vida do Roberto de Canaleiras. Então vamos lá, vamos conduzir o nosso estudo. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa. Fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que a afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Souza, poliglota, filósofo que, a esse tempo, só de longe em longe recordava o antigo monóculo. Lembra que de vez em quando ele queria colocar, né? Era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois do amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de Canalejas, né, que tivera a desdita, a infelicidade de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos para o domínio exclusivo da ciência. Fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando, mais tarde, a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinham longas dissertações sobre os tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica. Respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele, sobre o interlocutor, a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los, amistosa e fraternalmente, discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota, desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções, o jovem doutor, acendendo para ele fachos de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos a socapa, ou seja, disfarçadamente, por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, né? O quanto nulo era, e ele se achando ali conversando com Roberto de Canaleiras, que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade, né? Todo aquele que se eleva. Um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos a alta dentro de poucos dias. Olha, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava.
Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago do meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Então, qual era a base da história dos romances dele? Né? O conúbio, relação, a ligação da observação. Então, ele observava as histórias que acontecem, né? Quantas histórias a gente não escuta, e pautado nisso, ele acabava se inspirando para escrever os seus romances, né? Continua o Camilo. Quem sabe, senhor doutor, vossa franqueza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, por intermédio de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe, poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça, e que foram homens, e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade? E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrou o semblante que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passado alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. Porque qual foi a proposta do Camilo? Escrever a história dele. A história de quem? Do Roberto de Canaleiras. Então, uma vez querendo ouvir a história, o Roberto de Canaleiras, né, terá que acessar o seu arquivo. Quando a gente acessa o nosso arquivo, a nossa memória, a gente volta a reviver todas as emoções em torno daquela história. É por isso que o nosso Senhor Jesus nos fala que nós devemos esquecer, né? Perdoar e esquecer, né? Esquecer do mal que te fizeram. E a gente acha que esquecer é apagar da memória. Não, não é apagar da memória, é não estar contando todo dia. E a gente tem mania disso, né? A gente pouco vive o presente. Tem até um conto de Buda, né? O que você deveria fazer? Se você for tomar banho, tome seu banho. Se você for almoçar, almoce. Se você for caminhar, caminhe. As pessoas, mas parece tão lógico. Não, mas é o que menos acontece. Se você está tomando banho, você está pensando mil coisas. Se você vai dormir, você está pensando mil coisas. Então, esquecer é não estar lembrando todo o tempo que você traz na memória, todo o tempo que você repete a história, você volta a reviver tudo. Então, que nós possamos estar sempre presente naquilo que estamos vivendo hoje. E toda vez que eu volto para contar a história, é isso que está acontecendo com ele, já está revivendo, já mudou a expressão
facial dele já mudou, né? E ele diz: como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. E aí vamos ouvir o Roberto, né? Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das caridades que aqui nos deslumbram. Comenta, Mita, já que tu te envolveu tanto, vai. O Roberto disse que era mais fácil descer ao inferno e buscar um obsessor, fazer uma pessoa arrependida, ter uma reencarnação expiatória, do que no espinheiro da cabeça de um médico. Quando o nosso querido Chico, com toda a sua amorosidade e moral, ele lia os livros da senhora Zilda Gama, e ele teve vontade de começar a psicografar romances. Ele já tinha psicografado Parnaso de Além Túmulo, mas romances não. E ele solicitou de Emmanuel. E o Emmanuel disse que naquele momento ele não poderia fazer isso, o Chico, porque ele estava com a mente muito atribulada. Então ele tinha muitas crianças dentro de casa, suas irmãs, e ele se envolvia com tudo aquilo e era um dia muito movimentado. Que para a psicografia de romances, ele precisava oferecer uma mente pacificada. E naquele momento, o Chico não tinha essa mente naquele momento. Então, quando a gente fala em psicografia de romance, eu estou falando de psicografia autêntica, eu estou falando de médium verdadeiramente, não é fácil a espiritualidade encontrar. Encontrar uma mente apaziguada para isso. E ele brinca, né? Ele diz, é meritório para um espírito esse trabalho, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Qual é? Mais difícil? Levar a psicografia e um romance, né? Mais fácil, muito mais fácil, penetrar num antro de obsessores, nas camadas bárbaras da esfera da terra, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou até um covil, né, de magias com seu arsenal, de intrugices, né, de enganos, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Ele diz que é mais fácil fazer isso tudo com mais presteza. Convenceremos um endurecido do mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o pertinaz, né? Cerrado é o pertinaz espinheiro que representa a mente de um médium. E isso não é algo específico para o médium, é para todos nós. Temos uma mente que não é o pensamento, é a elaboração da mente. A mente é uma conquista da alma. A mente, ela está em processo de evolução. Então, se eu pegar a mente de um homem de Neandertal, que já tem uma mente ali sendo elaborada, difere totalmente da mente do ano de 2024. Do homem que está outra aqui. Então, a gente vê que a mente, ela é um processo de evolução. O pensamento é uma construção. Então, quanto mais evoluída essa mente, mais evoluídos serão as construções mentais, que são os pensamentos. Entendestes? Então, a gente para pensar que ele fala que existe uma mente, o quê? Um espinheiro. Bem fechado. Bem fechado.
de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas, faíscazinhas das claridades que aqui nos deslumbram. Então, por isso que no livro dos médiuns está lá que o bom médium é aquele que menos interfere na comunicação. Menos interfere. Nós temos muitas pessoas que são médium, mas não têm nenhum conhecimento doutrinário. Mas vamos dizer que seja médium e que esteja praticando já na reunião mediúnica. Ainda assim, isso não dá um certificado para ele de ter estudado o suficiente. As pessoas têm muita preguiça de estudar. Nós estudamos lá a nível acadêmico porque a gente está interessado no dinheiro. A gente está interessado no título. Dificilmente as pessoas vão à escola ou vão à faculdade com o intuito verdadeiramente de aprender. O que as pessoas querem é o certificado, então há um interesse. E quando a gente fala de espiritismo que precisamos estudar, será que a gente estuda para servir melhor a Deus e a Jesus? Porque a gente vê que não é só estudo, né? É a parte intelectual e a parte moral, que é onde tudo complica. Exatamente. Agora, e pegando essa fala da Carlinha, o que o Emmanuel nos fala? É impossível nós realizarmos um estudo sério e não haver mudança. É impossível, ele fala assim mesmo. Então, toda vez que nós estamos fazendo um estudo sério, o que é um estudo sério? É eu levar a sério o que eu estou estudando. Então, eu estou sempre presente, eu procuro ler em casa. O que é levar a qualquer jeito? Eu pego o livro quando eu chego aqui. Se eu pego o livro quando eu chego aqui, eu não estou levando a sério, eu não estou comprometida com o estudo. Se eu estou comprometida com o estudo, eu procuro saber, eu procuro buscar as palavras, eu estudo. E aí a gente vem para cá, imagina se eu consigo ler em casa, se eu consigo sentar, se eu consigo organizar tudo. Quando eu venho para cá ler, nossa, toma uma proporção muito melhor na minha cabeça. Por quê? Porque eu li, eu não estou boiando. Então, levar a sério um estudo sério é comprometimento. Agora, se eu pego o livro, fecho e deixo no fundo do carro e só vou pegar na próxima semana, seja para que estudo for, não há comprometimento. Logo, pouquíssima mudança. Por quê? Porque não há um interesse. Então, hoje nós temos um alto número de médiuns em reuniões mediúnicas que nunca estudaram o livro dos médiuns. Que tipo de instrumento eu vou ser? Como é que eu vou conseguir diferenciar o que é meu e o que é do espírito? Então é por isso que ele fala que representa a mente de um médium a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbra. É muito difícil. Por isso que eu falo, gente, médium do nível de Francisco Cândido Xavier, a gente não vai encontrar tão cedo na Terra. Ele é um exemplo de médium do futuro. E por que ele veio? Ele veio justamente... É difícil psicografar, a gente acabou de ver que é dificílimo. Por isso que ele veio para publicar mais de 400 obras. E ele estudava as obras básicas. Bastante. E Emmanuel disse, se alguma vez eu te falar algo que não tiver de comum acordo com Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Entende isso? Então, quando eu quis assim estender para todos nós, é porque todos nós somos médios em algum grau. E o que a gente tem que entender, por isso é que é raríssimos médios para psicografar romance. Mas o que a gente pode pensar? O que Chico fazia? Quando ele terminava de psicografar, sabe para onde ia a obra? Para a Federação Espírita Brasileira, para ser avaliada. Não era para ser publicada. E naquela época, o povo que estava ali era um povo que estudava mesmo. Então, eles iam avaliar, e Chico deixava com a maior humildade. Porque o que Kardec diz no Livro dos Médiuns? O que Erasto fala no Livro dos Médiuns? Quando o médium não admite receber a crítica das suas comunicações,
Isso mostra que o médium está fascinado. E o próprio Erasto diz, e Kardec também fala, que tudo aquilo que a gente psicografa, a gente tem que colocar à disposição para pessoas avaliarem. Então, ontem alguém colocou no grupo: tia, tem tantas pessoas aí colocando mensagens, que recebeu mensagem de fulano, mensagem de ciclano, e a pessoa muito apressadamente coloca na rede social. Coloca na rede social por quê? Vaidade. A vaidade é um bom conselheiro? É um bom guia? Não. Então pronto, já temos a resposta. Vamos lá então. Cenas do próximo capítulo. Mentira que a gente não adora. Cenas do próximo capítulo, gente. Então vamos parar exatamente aí nessa fala do Roberto, nessa advertência, nesse esclarecimento em torno do trabalho e da dificuldade de encontrar médiuns, tá? Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, te agradecemos essas horas de fraternidade, de alegria, de instrução, reeducarmos nossas mentes. Não só a mente do médium é um espinheiro cerrado, mas quantas vezes a nossa mente se desvia, se desespera, cria construções fantasmagóricas para só nos apavorarmos, para esquecermos de Ti, para acharmos que damos contas da vida. E todas as Tuas lições é nos chamando, esperando por nós, dizendo que o bom pastor deixa 99 das suas ovelhas para buscar a ovelha perdida. E nós, como ovelhas perdidas, que desgarramos de Ti, Jesus, queremos agradecer a Tua paciência, o Teu amor e a Tua misericórdia que acompanha cada um de nós, apesar de que, com nossa mente deseducada, não acreditamos, nos revoltamos, diuturnamente reclamamos e nos queixamos. Então ajuda-nos, Jesus, com Teu amor, para que nós possamos cada vez mais calar, saber caminhar no Teu caminho, seguir na Tua estrada e não desacreditar que Teu fardo é leve e que Teu jugo é suave. Ainda queremos as festas e as glórias do mundo, mas tudo isso é passageiro e a vida verdadeira aguarda todos nós. Que saibamos lutar o bom combate, carregar a nossa cruz, confiar que Tu estás conosco desde sempre e caminhar com bom ânimo até Ti. Que assim seja.